Começando hoje o primeiro estudo no livro de Zacarias. Para quem está pegando esse bonde andando, nós estamos falando sobre Esdras e Neemias, que eram. Neemias foi chamado para refazer os muros de Jerusalém depois do exílio lá na Babilônia, né? Ele foi chamado para fazer os muros. Então, ele conta a história no livro dele, você conta a história de liderança, como reconstruir o muro. Aí nós temos o livro de Esdras, que na mesma época, Esdras já descreve a construção do templo, então, que ele era contemporâneo do Neemias, e na mesma situação, né? E você não pode se esquecer que o maior cultão que teve foi Esdras que fez. O pessoal ficou de pé no sol ouvindo o culto, ele lia as escrituras. Aí nós falamos depois sobre Ageu, que foi um profeta, o Ageu e Zacarias, que eram profetas, e eles também estavam nesse contexto. Então, nós já falamos de Ageu. Se você tiver curiosidade de querer ver antes, então você já pode procurar lá no canal que tem o estudo em Ageu, o estudo em Neemias e o estudo em Esdras. E hoje nós vamos começar no Zacarias. Zacarias também é da mesma época, então é interessante você ver o que realmente acontecia. E com o interessante é que é o seguinte, Zacarias, ele é um profeta que ele fala do Apocalipse. É muito interessante, porque você vê ele mencionando coisas do Messias, sem ser o Messias, mas como nós já temos o Apocalipse, esse livro foi escrito bem antes do Apocalipse, então você vê algumas coisas ele contando que combinam com o livro de Apocalipse, né? É importante lembrar que o que acontece aqui? No livro de Zacarias existem algumas visões que parece, se você for ver a primeira olhada, você pensa que são desencontradas em questão de tempo. Mas o que acontece? Quando o profeta ele recebe uma visão, uma vez eu vi essa forma essa analogia que eu achei muito interessante, porque é bem isso aí. Então, o profeta, ele vê como se estivesse numa cordilheira. Cordilheira é aquele monte de montanhas, né? Então, ele vê os fatos, assim, mas ele não vê o que tem entre um e o outro. Então, é complicado de você localizar essas situações exatamente uma em sequência da outra. Muitas vezes não é. Muitas vezes ele teve uma visão profética de um tempo que nem ele saberia. É interessante a gente notar que agora nós vamos falar muito sobre isso no livro de Zacarias, que nós vamos falar do retorno do povo para Jerusalém. Então, nós vemos que Isaías, acho que é Isaías, que ele diz que vê uma águia de aço levando os judeus para a própria terra, e Jerusalém foi decretado como Estado, capital, tudo em 1948, e não sei exatamente o mês, mas foi quando foi se restabelecido o, o, o Estado de Israel, né? E até tem uma história que eu vi uma vez, quando eu fazia a faculdade de teologia ainda, e um escritor, ele estava contando de um rabino que a hora que ele está parado no aeroporto, esperando vir a família dele, ele olhou e na cabeça veio a profecia de que os judeus iam vir o povo de Israel vir numa águia de aço. E ele estava no aeroporto, aí que ele entendeu a águia de aço, o que era? Era um avião. Só que o profeta nunca tinha visto um avião. Então ele, nunca viu um avião, uma águia de aço, tudo bem. Nós vemos depois, acho que em livro de Jó, acho que é Jó, que fala que ele viu animais de aço com as patas redondas e que, como um rinoceronte, que cuspia fogo pelo seu nariz. Gente, ele viu um canhão de guerra. Só que ele nunca tinha visto. Então, ele vai comparando com aquilo que ele tem. Então, é o que acontece com o profeta. Então, ele não tem noção exatamente do que vai, a não ser que Deus seja específico, né? Dizendo é isso, 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 isso. Então, nós vamos ver lá o que acontece. Zacarias é contemporâneo de Ageu. O livro dele é dividido em duas partes, antes de Cristo, né? Então, é o século 6 e o século 7 antes de Cristo. Ele centralizou a construção do templo, mas era pela parte profética, e ele encorajava o povo a procurar o seu bem-estar em Jerusalém, né?
As visões que ele teve, você vai encontrar que se complementam em Daniel e Ezequiel, que são os profetas que falam também do final dos tempos, né? Então, você vê Zacarias, Daniel e Ezequiel, eles veem muitas coisas em comum, assim como João. E aí, as visões que ele coloca são assim, são visões rápidas, e ele vai falar, nós vamos ver aqui que ele fala das visões, e nós, que já estamos na nossa época, a gente entende o que é que estavam falando, certo? Ele menciona muitos lugares ele vai mencionar, então isso serve como veracidade da Bíblia. Ele menciona lugares e época, de acordo com os reis, quem que reinava, tudo ele vem colocando que é para a gente encontrar no tempo. E ele fala sobre o período messiânico, mas sem fazer menção ao Messias. Olha que interessante. Ele via as coisas que eram correlatas ao Messias, mas sem mencionar o Messias, porque não, acho que ele nem tinha sido revelado em relação a isso, né? Então, eu separei todos os nossos textos e eu transcrevi eles na linguagem de hoje para ser mais fácil da gente compreender, né? Que o português é mais coloquial. Então, nós vamos ler todos os textos na Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Então, a primeira pergunta que nós vemos é o seguinte: o profeta menciona o que Deus havia falado com quem? Aí o versículo 1 do capítulo 1 diz: no 8º mês, segundo Dario, o Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: o que Deus mandou ele falar. Eu, o Senhor, fiquei muito irado com os seus antepassados. Portanto, agora eu digo vocês, voltem para mim e eu, o Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram essa minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. Então, aqui, antes da gente continuar, o que acontece? Deus estava bravo com eles, irado mesmo, porque eles, na verdade, eles estavam deixando Deus em segundo plano. Sabe, quando com a gente não acontece isso, né? No mundo moderno não acontece. Imagina, a pessoa começa a se envolver tanto nas coisas aqui da Terra e acaba largando mão, tipo, as coisas de Deus vira só mecânico, né? Então, assim, eu faço uma oração rápida na hora da comida, eu vou lá, entrego meu dízimo, assisto o culto, fico lá contando o tempinho para não perder o fantástico, e assim passa. E aqui Deus está dando uma dura no povo, e através de Ezequiel. Então, e ele fala, vocês, né, precisam deixar de ser maus, e eles não obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Versículo 6: por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e aviso aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então, eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos, tá? Então, Deus, ele mostra para Zacarias que ele estava dando uma dura no povo, da mesma maneira, tá? Então, ele fala, no tempo passado, eu dei a dura, eles reconheceram, então, e esse versículo que é o 3, e que diz assim uma coisa muito interessante, que a gente às vezes tira do contexto, não sabe o que é que está escrito, diz assim, o versículo 3 portanto, eu agora digo a vocês, voltem para mim e eu, Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Isso sabe o que é? É o livre-arbítrio. Deus, ele quer, para se aproximar de nós, que nós tenhamos o desejo de nos aproximar a ele. Deus poderia ter nos feito sem o livre-arbítrio, já criado só para adorar o Pai. E aí tem um monte de gente que fala que anjo não tem livre-arbítrio, né? Tanto tem que tem os anjos caídos que resolveram seguir Satanás. E aí o que aconteceu? Sabe o que é os demônios que andam por aí? São os anjos caídos. Tá? Então, o anjo tem poder de escolha? Também tem. Então, Deus aqui ele deixou bem claro como que é o passo a passo dele.
voltem para mim e eu voltarei para vocês, porque Deus não pega ninguém no laço. Ele é delicado cavalheiro. Você que tem que decidir. É vontade dele que todos sejamos salvos? Sim. Ele dá todas as oportunidades para nós? Sim. Mas você, Jesus diz, né? Vinde a mim, todos aí, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele não vai lançar fora, mas você pode sair. E nós vemos tantas pessoas que, de repente, optam para. Ah, não era bem isso e chutou balde. Só que eu tenho uma opinião particular, sabe? Quem desviou, na verdade, nunca foi convertido. Porque quem já provou da graça, quem já provou do amor, como diz lá, né, na música, quem já entrou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar. Então, o que eu acho desse pessoal, o desviado, na verdade, ele nunca foi convertido, ele é convencido. Então, ele sabe que Deus é amor, foi criado na igreja, mamãe e papai levavam ele na igreja, batizou, fez profissão de fé, ele frequentava a escola de dominical e cantava no coral da igreja. Oh, perfeito, mas não teve um encontro pessoal com Cristo. Então, são esses que se desviam. Então, uma pessoa que provou do amor de Deus, que provou esse relacionamento íntimo, não volta. Não volta a como é que é, a lamber as feridas, né? O próprio Jesus fala, né? Que vai voltar como cachorro machucado e vai ficar lambendo as feridas, né? Então, Deus ficou irado porque o povo se afastou, mas aqui ele está chamando sabe, chamando na chincha. Então ele usa o exemplo dos antepassados, e aí nós vamos ver as visões que ele teve. Então, a primeira visão de Zacarias, nós vamos ver no versículo 7 a 11, diz o seguinte: no dia 24 do mês, aí vai falar bom, recebi uma mensagem do Senhor. Naquela noite tive uma visão e nela vi o anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de duas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo antes, aonde é que nós temos na Bíblia o aparecendo dos cavalos? No Apocalipse. Você vai lá no Apocalipse de João, fala dos cavalos, tá? E uma coisa para quem não sabe, o cavalo baio é uma cor. Então é assim, cavalo vermelho, cavalo branco e o baio. O baio é o seguinte, é um cavalo que ele é todo, sabe, gato siamês? É um cavalo siamês, que ele tem o pelo bege, tem a crina, as orelhas e as patas pretas. Ou um que a coloração é meio alaranjada. Isso também é baio, tá? Só uma curiosidade. Mas aonde nós vimos essa história do cavalo vermelho, cavalo branco, vai lá no Apocalipse, você vai ver lá que isso, ele estava vendo a mesma coisa que João, tá? Então vamos lá. Perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? E ele respondeu, o anjo, eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse, eles são os anjos que o Senhor enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas, acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. Isso quer dizer o quê? Quando Jesus for vir, o povo já vai estar tão acostumado que nem vai falar tanto da, da mensagem do Apocalipse, né? O pessoal vai estar tudo mais tranquilo, tudo mais tranquilo. Então, diz que quando ninguém estiver esperando, aí que ele vai vir. Então, é interessante, é muito interessante você ver isso, que tem lá no Apocalipse, certo? Então, quanto tempo vai passar? Aí diz, e o anjo, e qual é o período mencionado pelo anjo? Vamos ver se é isso aqui. E o anjo do Senhor disse, ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que está irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenha compaixão dela? Isso já passou. Os 70 anos já passou, tá? E aí a pergunta 6 vai dizer o quê? Qual a prova de que Deus perdoou o seu povo? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte:
Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém e a minha cidade. E eu estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Ele está falando das nações que trucidaram, né, os judeus. Alemãozada, né? Então, lá. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade todas serão construídas de novo. E o anjo também me disse: anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Então, vamos ver lá que isso nós já vimos. Nós já vimos. Quem lembra da visão do Vale de Ossos Secos? Então, todo mundo, a gente que cresceu lá na escola dominical, lembrava, né, que o profeta parou no vale, tinha um monte de ossos secos, e Deus falou, profetiza em cima dos ossos. Aí o profeta profetizou, ele começou a ver os ossos se ajuntarem e se levantou o maior exército sobre a terra. Lembra da imagem, imagina a imagem, tá? Do vale e os ossos secos. E aí, você olha as imagens da Alemanha na época do Holocausto, o que eles faziam? Pegavam valas e jogavam os corpos dos judeus mortos ali em cima. E aí, o que aconteceu? Deus disse aqui que ele vai subjugar e ele vai restabelecer. Então, levou 70 anos, ele levou o povo de volta, e hoje nós vemos que Israel é a nação, ou o exército mais bem equipado que existe no mundo é de Israel. O maior número de Nobel da Ciência vem de Israel, que são os judeus, povo escolhido. Não adianta você refutar isso. Quando Deus promete, ele cuida. Então, quando você vê essa história, quando eu fiz esse paralelo entre a visão dos Vales dos Ossos Secos e o povo do Holocausto, gente, fez assim na minha cabeça. As coisas estão tão claras, as pessoas não entendem. Então, por quê? Porque isso aí foi escrito lá antes de Cristo. Pois é, mas foi Deus que fez. E a palavra de Deus, ela se completa. Então, em vários lugares você vê acontecer isso, uma coisa no Velho Testamento e cumprida no Novo, tá? Porque é tudo a mesma coisa. E é assim que você escolhe, que foi escolhido os livros para pertencer à Bíblia, tá? Um não contradiz o outro. Bom, e aí, a pergunta 7 diz o seguinte: na visão, o que os 4 chifres representam? A segunda visão, tá? A primeira visão foi dos cavalos, a segunda visão. Tive outra visão e vi 4 chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo: que querem dizer esses chifres? E ele respondeu: eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor me mostrou 4 ferreiros e eu perguntei: o que eles vêm fazer? E ele respondeu: os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora, esses ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres. Isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Isso aí é o povo da dispersão. Quando veio veio a perseguição, Babilônia levou 10 tribos para a Babilônia, ficaram escravos lá, e as outras 2 que estavam para se diluíram ali. Então, ele está falando que os 4 chifres são as nações que fizeram isso. Então, não adianta você achar que o judeu é merecedor, porque é um povo escolhido, Deus vai lutar por eles. Tá? Então, o povo, tudo bem que eu não sou povo, eu sou filha através de Jesus Cristo, mas Deus cuida do povo de Israel porque ele prometeu, e Deus não é um homem que minta, nem que mude de ideia, tá? Ele prometeu, ele vai cumprir. Então, é o que ele está falando. Quem subjugar o povo de Israel, eu vou levantar a minha ira contra eles, certo? Então, só para ficar esperto. Pergunta 8 diz o seguinte: então, a primeira visão, o que é a primeira visão? A primeira visão é dos 4 cavalos. A segunda é dos 4 chifres e depois os 4 ferreiros, que vão restaurar a dignidade do povo de Israel. Terceira visão:
Que diz ainda? Tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei: aonde você vai? E ele respondeu: vou medir Jerusalém para saber o comprimento e a largura. Então vi que o anjo havia falado. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso, outro anjo veio se encontrar com ele. E o primeiro disse: corre depressa e diga ao rapaz que está com fita de medir. Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que ele morará na cidade e ali mostrará sua glória. Deus estava levando o povo para lá. Então, Neemias foi chamado para reconstruir, Esdras para reconstruir o templo. Então, Deus estava ajuntando o povo que foi disperso no meio da perseguição lá da Babilônia, tá? Então, Deus estava trazendo, mas ele, olha como é, ele reconstruiu, deu a sabedoria, a capacidade para Neemias reconstruir o templo e o muro, e depois reconstruíram o templo e começaram a fazer adoração. E é muito legal você ver que no final de Esdras, diz que os velhos sacerdotes, quando eles viram reconstruindo o templo, eles não acreditavam, que eles eram a prova fiel de que foi destruído, mas ia ser construído novamente, com o mesmo poder, com a mesma grandeza, ainda mais. Então, nós vemos isso lá. E aqui está se falando na época de voltar da Babilônia. E você pode pegar e comparar isso aqui em 48, quando foi que Jerusalém foi declarado como nação novamente, tá? Mas aqui nós estamos um pouquinho mais para trás. Pouquinha coisa, são 1.000 anos, tá bom? E aí, qual é a ordem que Deus deu ao povo de Israel? E o Senhor diz ao seu povo: atenção, atenção, vocês que são prisioneiros da Babilônia, fujam, fujam daquele país do norte. E eu os espalhei por toda parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. Então, reconstruiu tudo, fujam e voltem para Jerusalém, tá? Que agora já estava construído. Bom, a pergunta 10 diz assim: qual a sentença de Deus para o povo que escravizou os judeus? Ai, que legal! Então, ai daquele povo, aquela nação que se levantar contra o escolhido do Senhor. Vamos lá. Pelo poder, pelo seu poder, o Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Uau! Isso é Deus falando, não mexe com meu filho, não mexe com meu povo, tá? Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês, e de toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. Então, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Ai daquele que burlar, ai daquele que menosprezar, ai daquele que não dá importância aos princípios de Deus. Aqui ele elegeu o povo de Israel. Muitos desviaram, uns não reconheceram o Messias, mas Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa, ele vai cuidar. Então ele diz: eu cuidarei de vós. O jeito que ele vai individualmente tratar, não me compete. Como ele vai tratar cada um, não, eu não sou encarregada de querer fazer esse tipo de justiça. Então, deixa para ele, né? Ele sabe como fazer as coisas, ele é simplesmente Deus. Então, do Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra. É ele que sabe com quem e como ele vai lutar, certo? E aí tem a visão, aqui a pergunta 11 diz o seguinte: qual a promessa de Deus contida nessa visão? Presta atenção, isso é legal. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Só esse versículo aqui já é Deus habitar no meio do povo.
Deus vai habitar no meio do povo hoje em dia como? Com o Espírito Santo. Quando Jesus orou, Jesus ia subir, ele falou: deixo-vos o Consolador. Então, Deus está morando conosco. E ele já começou a morar naquela época. Então, ele falou: cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e ele morará com eles. E aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. E que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois ele vem do seu lugar santo para morar com seu povo. Olha que coisa, o que Deus está falando aqui no meio por intermédio do profeta. O povo já estava voltando, os muros estavam construídos, o templo já estava reconstruído, e agora ele está dizendo o quê? Siga o script que eu vou habitar no meio de vós. Que maravilha. Aí você vai falar, que coisa boa, e Deus estava lá. Deus está no meio do nosso povo até hoje. O Espírito Santo está no nosso coração. Esse negócio de, ai, a consciência me falou, não existe nada, a consciência não, é a presença do Espírito Santo. Então, hoje, não menospreze isso que nós temos. Aqui, o profeta está falando de uma maneira tão intensa a alegria, a satisfação de saber que Deus está falando que é morar no meio do povo, porque antes, não, era só lá no templo, Moisés, que viu lá na sarça ardente, tudo bem, Deus está falando que vai morar no povo. E hoje nós temos o Espírito Santo morando no nosso povo. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos levanta para apresentar a Deus. Não me venha, monte de igreja dizer que, ai, caí no Espírito, o Espírito desceu e derruba todo mundo. Na minha concepção, se eu estiver errado, o Senhor me mostre. Mas na minha concepção, ou qual é a função do Espírito Santo? Não é derrubar ninguém, é pegar você e apresentar na frente do Pai. Ele apresenta você na frente do Pai, diante do Pai, lavado pelo sangue de Jesus. Então, esse é o papel da Trindade. Então, o Espírito Santo está no meio de vós. E ainda está. O Espírito Santo está dentro da minha casa, está dentro do meu trabalho, está dentro da minha família. O Senhor está habitando. E a gente está tão acostumado que nem liga. É ou não é? Se a gente tivesse a noção exata do poder dessas palavras, a gente não ia fazer mais nada de errado. Porque tem um livro, é muito interessante esse livro, porque eu até li esse livro, mas o nome dele já diz tudo. Em seus passos, o que faria Jesus? Isso foi um desafio que um pastor fez numa igreja, então ele conta a experiência da igreja dele. Mas se você tiver essa concepção, em meus passos, o que Jesus faria? Você vai ver que ele está presente. Ele está presente. Outra coisa, aonde eu vou, o Espírito Santo vai com você? A rodinha que você está conversando, o Espírito Santo está com você? Ou você está sentado na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam da sua fé? Então, isso aqui é um estilo de vida. Ai, aceitei Jesus no coração, então agora eu salvo, tibum, vou para o céu. Não! Você aceita Jesus, convida ele para ser o Senhor dos seus dias, e a sua vida vai mudar. Você vai ter uma nova leitura dos fatos. Por exemplo, você vai parar de acreditar em coincidência. Não existe coincidência. Se você ora de manhã, entregue o seu dia para Cristo, tudo o que acontecer, você saiba que é a mão do Senhor Todo-Poderoso que está cuidando de você. Então, esse é o Evangelho. Então, isso aqui foi escrito lá no ano 6, 7 antes de Cristo, e ainda continua sendo verdade hoje. Então, vamos lá. Perguntas, né, que a gente para meditar. Só tem uma hoje. Você tem consciência de que a presença de Deus está no seu meio de convívio? OK. E a pergunta outra é o quê? Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus estaria falando com essas pessoas sobre isso, fazendo isso, né? É isso que nós temos que pensar. E aqui nós temos a promessa. O profeta está falando pela boca de Deus que ele não está lá que nem a visão de Isaías, né? Lá no alto e sublime trono, e os anjos cantavam, santo, santo.
Não, aquilo foi a visão de Isaías. Hoje nós temos o quê? Nós temos Jesus que nos lavou para nos garantir acesso ao Pai. Nós temos o Espírito Santo, que é o consolador, é o que nos ensina todo dia. Então, você tem que estar hoje mais maduro do que você estava ontem. Então, hoje, as experiências do seu dia de hoje têm que caminhar para um ponto que Deus lapidou você de alguma maneira. Aliás, uma pessoa que não se sente confrontada com o estudo bíblico tem alguma coisa errada. Porque eu não conheço ninguém, e acho que nunca apareceu ninguém além de Jesus, que não tivesse nenhuma coisa para ser consertada. Nós temos, e a tranquilidade é o quê? Que nós temos um advogado. Hoje nós temos Jesus, o Cristo, que ele é o nosso advogado. Ele vai voltar como juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. Ele que está no meio de nós. E aqui nós vemos, podemos até ver, tudo que nós vamos ver, o que Deus fez no meio do povo através dos profetas. Por que isso está na Bíblia? Porque ele vem fazer na minha vida, na minha igreja, na minha família, na minha escola, no meu trabalho. O Espírito Santo tem que estar presente. Então, ele está presente na sua vida. Você já entregou seu dia para Cristo hoje? Se não entregou, é uma boa oportunidade. Ore e fala, Senhor Jesus, toma a direção do meu dia. E fica prestando atenção. Até de noite você vai falar assim, nossa, olha que legal, eu aprendi mais na presença do Senhor. E é por isso que nós estamos alegres, porque nós sabemos que Deus não abriu mão de nós. Deus pega a nossa vida, o nosso lixo, como está, e ele mandou o sangue do filho dele para nos purificar. Nós não somos puros, nós somos purificados. Nós não somos santos, nós somos santificados pelo grande poder do sangue de Jesus. Então, é o time que está vencendo. Fique esperto, porque eu já li o livro e o mocinho vence no final. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Um beijo grande para vocês e se liga no próximo semana que vem no resto do resto não parece, resto, né? Nos capítulos seguintes, tá bom? Um beijo grande para vocês e bye bye.